Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão apaixonados por Jesus? Eu sou Vitor Guedes aqui do canal Família da Missão e nós estamos aqui para dar continuidade a uma série bíblica de ensino sobre o livro do profeta Abacuque, tá bom? Esse é o terceiro vídeo da série e nos outros vídeos anteriores a esse nós começamos introduzindo aí a série de mensagem bíblica, falando um pouco do panorama geral do livro de Abacuque, curiosidades, fatos interessantes históricos. No segundo vídeo nós falamos um pouco, começamos já a abordar aí o capítulo 1 do livro de Abacuque e falamos um pouco da vocação profética de Abacuque. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade, tendo como tema central a ascensão do Império Babilônico. É isso mesmo. O livro de Abacuque, ele tem uma estrutura muito fixa, na verdade. Nós vemos aí o livro distribuído em partes bem definidas, que são elas. Primeiro, a primeira intercessão de Abacuque, primeiro momento que ele vai a Deus clamando, perguntando. Depois nós temos a primeira resposta de Deus, que é essa que nós vamos estudar no vídeo de hoje. Depois nós temos a segunda intercessão do profeta, a segunda resposta de Deus. E o livro de Abacuque fecha aí com o capítulo 3, que é uma oração em forma de canção, que na verdade é o sumo da experiência que Abacuque teve com Deus, tá bom? Então hoje nós vamos aqui estar lendo o capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11 e entrando aqui em algumas particularidades do texto, tá bom? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Abacuque capítulo 1, versículo 5 ao 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa um vento e seguem. Fazem-se culpados, este cujo poder é o seu Deus. Qual é a resposta aqui de Deus à primeira intercessão do profeta Abacuque? O Senhor está dizendo: olha, Abacuque, vede que eu estou realizando entre as nações uma obra tal que, se for contada, vocês não vão crer. Na verdade, quando o profeta começa a ouvir a resposta da sua intercessão, o profeta, na verdade, ele fica desanimado, ele fica completamente confundido. Ele agora que não está entendendo mais nada, porque ele está clamando em relação à situação dos pecados e da iniquidade de Judá que se multiplicava sobre a sua terra. E a resposta de Deus à intercessão do profeta é dizer que Deus estava suscitando os caldeus, essa nação que nós vamos falar um pouquinho, que na verdade é o Império Babilônico, para servir como vara de correção ao povo de Israel. Nós vemos aqui, na verdade, Deus comunicando aquilo que estava acontecendo no tabuleiro histórico, no tabuleiro geopolítico das nações. Deus falando que, na verdade, os caldeus, ou o Império Babilônico, seria levantado aí como uma potência global sobre a terra. E nós temos aqui a descrição dessa ação do que seriam os caldeus. O Senhor está descrevendo aqui que seria uma nação amarga e impetuosa que estaria marchando pela terra para se apropriar de moradas que não era sua. Deus fala aqui que os seus cavalos eram mais ligeiros que leopardos e muito poderosos. Fala aqui de uma multidão dos cavaleiros que se espalhavam por toda parte. Deus está falando aqui de uma geração, uma multidão de cativos, de pessoas que seriam feitas cativas a partir da ação dos exércitos dos caldeus. Deus está falando aqui que eles zombam dos reis, dos príncipes, que nenhuma fortaleza podia resistir ao poder dos caldeus. Nós temos aqui, ainda a palavra descrevendo que eles estariam passando pelas nações como o vento passa e segue o seu destino. Mas por onde eles passariam, eles deixariam um rastro de devastação
e de destruição. Então, queridos, nós precisamos entender algumas coisas aqui, né, nesse texto. Depois nós vamos entrar aqui na questão específica do povo de Israel, do porquê isso está acontecendo, por que isso é a resposta de Deus. Mas vamos entrar aqui no texto e entender aqui alguns contextos históricos. Quando Abacuque ele está declarando aqui essa palavra do Senhor e trazendo essa profecia, nós temos na verdade que está acontecendo essa ascensão do novo Império Babilônico. Por que novo Império Babilônico? Porque a Babilônia já esteve na história antiga presente, mas ela foi ali destruída, o seu poderio ficou muito aquém, né? Nós tivemos ali diversas nações dominando, né? E a Babilônia ficou ali bem esquecidinha. Então nós temos aqui, na verdade, uma nova aliança surgindo. Essa aliança é dos medos e dos caldeus, já vou falar sobre isso, e que forma esse novo Império Babilônico, tá bom? E nesse momento em que a Babilônia ela está ascendendo como uma nação de poderio global, no cenário geopolítico das nações, como aquela que está dominando o cenário global. Nós temos aqui que, na verdade, antes da Babilônia se levantar, a nação que mais próximo chegou dessa ascensão global é a Assíria. E a Assíria nós vemos presente já em diversos momentos da história de Israel, ali tendo diversos conflitos. Nós vemos, por exemplo, na história do profeta Eliseu, sucessor de Elias, diversos momentos que a Assíria aparece ali. Nós vemos, por exemplo, nos relatos do profeta Jonas, isso mesmo, Jonas é enviado por Deus a Nínive para pregar o arrependimento, cidade aí de 200 mil homens, cidade poderosa, né? E nós temos ali que Nínive, na verdade, é a capital da Assíria. Então, nesse momento, a Assíria é ali até então essa nação que regionalmente exerce essa influência e domina outras nações. Só que agora Deus está falando desse movimento de ascensão dos caldeus. E nós temos aí os caldeus que na verdade eram um povo da antiguidade, eles tinham origem árabe e eles ocupavam ali geograficamente a região do sul da Mesopotâmia, tá bom? Né, que era chamada de Caldeia. Então caldeus eram os habitantes da Caldeia. Fazendo aí uma analogia geográfica, hoje nós estamos falando geograficamente do território ali da atual Síria, Iraque e Turquia, tá bom, pessoal? E nós temos aí que na verdade os medos, que eram um povo tribal, né, de origem ariana, nós temos ali uma espécie de unificação dessas tribos, né, dos medos. Então nós temos aí uma união entre os caldeus com os medos. Isso gera, né, um exército poderoso que marcha contra a Síria e vence e derrota os assírios. Então nós temos aí esse marco histórico, o ano 612 a.C., em que Nínive é tomada pelos medos e os caldeus. Então nós temos aí, esse é o marco dessa ascensão babilônica, né? Tendo Babilônia aí como a sua capital, a cidade de maior importância. Então fica chamado aí de Império Neo-Babilônico. Neo porque estava ressurgindo. Então no ano de 612 a.C., Nínive é tomada. Então nós temos aí esse momento em que esse novo império ele se estabelece e os caldeus começam aí uma obra de domínio, colocando seus exércitos em campo, né, e tomando muitas cidades, dominando muitas nações, estabelecendo e expandindo o seu território por diversas nações. O ano de 605 a.C. é um marco ali no Império Babilônico, porque Nabucodonosor assume o Império Babilônico. E a partir do reinado de Nabucodonosor é que a Babilônia tem a sua maior expansão, né? Então nós temos aí no ano de 605, né, a Síria e o Egito são completamente derrotados pela Babilônia. Então nós vemos ali a partir de Nabucodonosor diversas cidades, diversas nações sendo tomadas, aí subjugadas pelos caldeus. E nós vemos, né, posteriormente a isso, a tomada também de Jerusalém. A tomada completa de Jerusalém, se eu não me engano, acontece em 586,
né, antes de Cristo. Mas já tem ali um cerco, já começa ali toda aquele trabalhar de guerra. É interessante a gente olhar um pouquinho sobre essa questão da ascensão do Império Babilônico. E o livro de Daniel é muito interessante também para a gente, porque conta muitos detalhes, porque Daniel estava lá. Daniel foi um jovem que era da corte, né, de Judá, era um jovem selecionado, jovens separados, e Daniel ele é levado cativo, e na verdade Daniel e mais diversos outros adolescentes são escolhidos para serem treinados em toda a cultura e língua dos caldeus. Então o livro de Daniel começa com esses prisioneiros de guerra, eles sendo na verdade ali preparados para assistir nos palácios da Babilônia, diante dos nobres, diante ali da corte real. Então nós temos ali essa questão de estabelecimento da cultura e da língua, né? Os caldeus trabalhando para a perpetuação do seu império, então aí impondo a sua cultura, o seu modo de viver e a sua língua sobre outras nações. Então nós temos esses jovens sendo treinados. O livro de Daniel começa assim. Um outro fator muito interessante no livro de Daniel, que tem uma relação muito precisa aqui com o livro do profeta Abacuque, é quando o rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele compartilha com Daniel, e Daniel, na verdade, traz a interpretação daquele sonho. E o sonho de Daniel do sonho de Nabucodonosor, é que ele vê uma cabeça de ouro, uma estátua muito grande, né, com uma cabeça de ouro, peito de prata, pernas, né, de bronze e pés de barro e ferro. E diz que vem uma pedra muito poderosa, sem auxílio de mãos humanas, né, dos céus, e ela dá ali nos pés da estátua, ela derruba a estátua, ela destrói a estátua, e aquela pedra ela enche toda a terra. E na verdade a interpretação desse sonho, né, Daniel fala que aquele reino lá, aquela cabeça de ouro, era Nabucodonosor e era o império da Babilônia, que naquele momento era a cabeça das nações, era a nação que tinha sobre o seu domínio todas as outras nações, né? E ali Deus já estava mostrando na sua soberania, na sua grandeza, né? Deus falando aí dessa sucessão histórica de domínio global das nações, né? E o próprio Daniel dá a interpretação, dizendo que aquele peito de prata era um império que viria após a Babilônia, mas que seria inferior em poder, né? E nós vemos ali diversas sucessões. As pernas de bronze eram um novo império, e nos dias ali do quarto império, né, de ferro e de barro, nós teremos ali uma pedra esmiuçando esses reinos. Isso está falando na verdade da vinda de Jesus Cristo. E quando a gente estuda historicamente, nós temos uma sucessão realmente de impérios. A Babilônia ela se estabelece por um bom tempo, né? E depois da Babilônia vem aí os persas, o Império Medo-Persa, na verdade, né? Os medos eles migram, eles fazem uma aliança com a Pérsia e eles derrubam a Babilônia. Então nós temos o segundo império aí de sucessão, os Medo-Persas. Depois nós temos a Grécia, né, como esse terceiro reino, e depois nós temos o Império Romano ou Greco-Romano. Greco-Romano porque era Roma que estava ali como uma nação dominante, mas havia ainda muito da cultura grega. Isso é muito interessante porque no relato bíblico nós vemos isso presente nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos. Como assim? Nós temos ali toda a dinâmica com o Império Romano, que era a nação que governava e que impunha, né, um domínio muito grande ali sobre o próprio povo de Israel, impostos, questão de subjugar militarmente, né, havia ali toda uma situação de medo, de incerteza, de insegurança. Era um clamor do povo de Israel, né, achando que o Messias vinha para libertá-los do Império Romano. E, queridos, nós vemos também a questão da cultura grega muito forte, tanto que o Novo Testamento ele é escrito em grego, que ainda, apesar do Império da Grécia já ter caído e se levantado Roma, mas nós temos ainda a língua grega com uma forte influência. Então, queridos, o que nós estamos falando aqui, né? Trazendo esse contexto dessa palavra aqui de Deus, dessa resposta à oração de Judá. Então nós temos o Senhor falando dessa ascensão do Império Babilônico sobre a terra e de como eles seriam poderosos e que eles seriam instrumentos
para correção, para gerar arrependimento em Judá, a partir do posicionamento de Judá. Agora é interessante a gente falar sobre isso, porque o próprio profeta ele se desespera quando ele ouve isso de Deus, e ele tem uma atitude muito sábia, e nós vamos falar nos próximos vídeos sobre isso, que é ir para a torre de vigia, ou seja, esperar e ouvir aquilo que o Senhor tinha a dizer, né? Ele queria entender por que Deus estava falando isso, por que Deus estava fazendo isso, por que esses eram os caminhos e as obras de Deus. Então ele vai para um lugar de esperar na presença de Deus, para ouvir com clareza, para gerar entendimento. Mas é importante a gente falar uma coisa, queridos. Quando Deus ele faz uma aliança com o povo, lá em Abraão, e nós temos ali o êxodo no Egito, né, a partir do ministério de Moisés, nós temos Deus com mão forte, fazendo o possível e impossível, né, sobre aquele povo que o Senhor tinha ali aliança. Então nós temos ali, nós vimos maravilhas de Deus, como o mar se abrindo, sol parando, o rio Jordão se abrindo, muralhas ruindo. Nada, nenhuma nação era capaz de resistir o povo do Senhor, porque havia uma aliança com Deus. O próprio Deus estava no meio do seu povo, e Deus é quem guardava. Deus ele manifestava as suas obras, né? Só que, queridos, a pior coisa para o povo do Senhor, e essa é a situação que está acontecendo aqui, é que o povo está afastado da sua aliança com Deus. O povo está pecando contra a palavra de Deus. O povo está vivendo um estilo de vida de injustiça, de violência, de devassidão, de apostasia. Então, queridos, a palavra diz que o pecado gera morte, né? E agora é um momento em que o povo vai colher o fruto coletivo do seu pecado, né? E a vara de correção é uma outra nação que está ali vindo para poder subjugar, para poder invadir o povo de Israel, né? O Senhor disse que sempre que um fruto de juízo fosse colhido, se o povo do Senhor se arrependesse, buscasse, orasse, voltasse para o Senhor perdoaria os seus pecados e o Senhor sararia a terra. Então, quando Deus dá um decreto de juízo, e esse decreto ele é estabelecido, não foi sem antes Deus pregar o arrependimento, não foi sem antes a voz profética ressoar sobre a nação, dizendo que isso aconteceria se a nação não se arrependesse e não se voltasse para Deus. Então nós temos que aqui já é uma série de avisos e decretos do Senhor, até chegar ao ponto do Senhor estabelecer o seu juízo, e esse juízo vem através dos caldeus. Eu espero que tenha ficado claro o que são os caldeus, como é que foi essa ascensão do Império Neobabilônico e essa relação aí nesse momento histórico com o povo, tá bom? Fica aqui, nos próximos vídeos nós vamos estar dando continuidade, nós vamos falar da segunda intercessão do profeta, nós vamos falar um pouquinho da torre de vigia, de avivamento, da expressão justo viverá da sua fé. Nós vamos entrar ainda em coisas muito interessantes aqui nesse estudo do livro do profeta Abacuque, tá bom? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixa aqui seu comentário, o que você achou, qual o livro da Bíblia que você gostaria de ver a gente aqui estudando. E muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Tchau.